Começando com a palavra de oração e nos apresentando ao nosso Deus. Pai amado, louvamos o teu nome nesta noite de 30 de dezembro de 2024, penúltimo dia deste difícil ano de 2024. Muito obrigado, Senhor. Que ano difícil. Graças te damos, porque foi um ano muito difícil. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos tem sustentado, até que o Senhor nos tem fortalecido e nos guardado de cairmos, de estarmos prostrados. Muito obrigado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Apresentamos as nossas vidas, os alunos que já chegaram, aqueles que não poderão vir. Ó Espírito Santo, guarda os enfermos, os alunos que estão enfermos, irmão Agrimar, irmão Renato, da vitória, da restauração plena e completa, ajuda, sustenta, fortalece, joga por terra todos os embaraços, Deus, os outros alunos que não estão conseguindo chegar a tempo, dá vitória, estende o teu braço forte, sustentando e ajudando. Muito obrigado, louvamos o teu nome, entregando esta classe, as nossas vidas aos teus cuidados. Cuida também da minha saúde, tu sabes que tem sido bastante difícil, não estou me queixando, mas eu estou apenas te pedindo, ó Deus, me ajuda. Tem sido bastante difícil, mas eu vou vencer com a tua ajuda, com o teu braço forte estendido na nossa direção, porque nós dependemos de ti para avançarmos 1 centímetro à frente. Obrigado, entregamos esta classe nas tuas mãos, pedimos que o teu nome seja em tudo glorificado. Obrigado, louvamos e te agradecemos a ti, em o nome de Jesus. Amém. Tá aí o irmão Robson, mais um, graças a Deus. Deixa eu assinalar a presença do servo de Deus, irmão Robson. Paz, Isso. Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Robson, graças a Deus, né? O É, irmão um pouquinho enfermo, mas o irmão Robson está aqui, graças a Deus, firme. graças a Deus. Eu só entrei É, atrasado porque eu estava na igreja, que tem o ensaio das crianças amanhã, então por causa disso que eu atrasei um pouco. não, eu já tinha alguma suspeita que seria alguma coisa, mas tranquilo, eu agradeço. O Agrimac, sim, que ele mandou uma mensagem dizendo que ele não estava se sentindo bem, né? E nem o Renato continua também um pouquinho complicado na saúde, mas continuaremos orando, né, pelo Renato e vamos incluir também o Agrimar para que Deus traga plena restauração. Maravilha. Quando o irmão já puder, depois com tranquilidade abrir o vídeo. Amém. Meus irmãos, vamos à carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses. Oh, mas hoje o irmão Robson tá. Ó, que é isso? Isso aí é coisa de Ayrton Senna. Não, acho que nem Ayrton Senna estava tão bem motorizado como está o irmão Robson hoje. Fala, sério. Como dizia meu falecido pai, me joga na parede, sou lagartixa. Então é que eu tô. Me senti agora uma Ai, Jesus. lagartixa diante desse equipamento do século 22. Fala sério. Parabéns, irmão. É Obrigado. para cima que se vai, né? E eu que vou para É. baixo. Mas vamos lá. Carta aos Colossenses, página 14. Isso, Carta aos Colossenses. Como já estudamos anteriormente, né, nós gastamos a aula passada com o estudo da carta aos Filipenses. Irmãos, que carta rica é essa? Parece que quanto menores, mais pequenininhas são as cartas de Paulo, mais riqueza delas sai naturalmente, transpira riqueza. E essa carta, irmãos, é uma riqueza. Vamos tentar, né, pegar um pouquinho dessa carta hoje, né, porque eu quero também entrar em Filemão, pequenininho, né? A carta aos Filipenses, 4 capítulos, parecido com a Filemão. Na verdade, são três. São três. Não são. Como é que? São três. São 4 capítulos. É o mesmo tamanho da carta aos Filipenses. Filipenses, 4 capítulos. Colossenses também 4 capítulos. Mas é uma riqueza sem tamanho. Então vamos encolher um pouquinho, né, o estudo desta carta, que, repito, dá para a gente estudar um mês, só Colossenses, mas não temos como estudar um mês. Carta de Paulo aos Colossenses, e o tema desta carta, a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo acima de todas as coisas. Vamos conhecer um pouco a cidade de Colossos,
a igreja em Colossos, né? Já tive o privilégio de estar 5 vezes na cidade de Colossos, no norte da Grécia, né? O dia que um de vocês aí tiver o documento, quero levar um de vocês ou todos vocês. É uma riqueza viva, muito bem conservada. É Amém. uma cidade de mais de 4.500 anos ali no norte da Grécia. E ela tem uma história fantástica, né? Mas a gente vai falar um pouquinho desta cidade dentro do contexto desta carta que Paulo escreveu. A cidade de Colossos. A cidade de Colossos localizava-se a uns 175 quilômetros a leste de Éfeso, às margens do rio Lico, no sudoeste da Ásia Menor. Ou seja, existem 2 cidades de Colossos, né? Uma na Grécia e outra na Turquia, na Ásia Menor. E esta aqui se refere à da Turquia. Mas o mais engraçado é que as duas são muito parecidas. Muito parecidas. Territorialmente, esta que foi escrita a carta, ou para a qual foi escrita a carta, ela é bem maior. Muito maior. A da Grécia ela é pequena, né? Eu já estive tanto na da Grécia como da Turquia e elas têm o mesmíssimo nome, características geográficas, arquitetônicas, de engenharia, até de construção de casas, simetria de ruas, são muito parecidas. Só que na época, ela tinha em torno de 3.500 habitantes, que era da Grécia, e a da Ásia Menor, mais de 55 mil habitantes. Então, é essa que nós estamos nos referindo para quem Paulo escreveu a sua epístola. Colossos foi também um centro comercial, era o ponto de convergência entre leste e oeste. Também foi grande produtora de lã preta. Lã preta? Pastor, já vi lã branca. Lã preta eu nunca vi. Ovelha preta, gente. Não tem aquele ditado? O cara é a ovelha negra da família? Eu já vi ovelha preta. E as ovelhas pretas tem muito na Turquia. Gente, eu fiquei bobo. Eu falei, peraí. Esses camaradas deram banho de pinche nessas pobrezinhas. Aí quando eu toquei uma lá, pretinha, pretinha da vida. Eu falei, caramba! A lã pretinha. Só a Turquia é o único país do mundo que tem ovelhas negras. Literalmente. Não tem nenhuma ovelha branca na Turquia. É tudo preto. É tudo neguinho. Eu falei, que legal. Por isso que a lã preta, estranho, né? Ela tem muito mais valor do que a branca, porque é raridade. Só um país no mundo tem o rebanho de ovelhas negras, ovelhas pretas. Bem interessante, né? E a cidade de Colosso, no tempo de Paulo, ela se destacava pela grande produção de lã preta. Uau! Abrigava uma grande colônia judaica e muitos gregos e frígios, com uma gama de filosofias gregas e crenças orientais. Era uma cidade multicultural, uma mistura muito grande de culturas. Letra C, sua decadência, né? Ou seja, sua queda, ocorreu devido a alguns fatores. Primeiro, houve um terremoto no ano 61 a.C., que quase devastou a cidade. 2, e o desenvolvimento das cidades de 2 cidades próximas a Colossos, né? Hierápolis e Laodiceia. Lembrando que Laodiceia também está ali na Ásia Menor, hoje Turquia, e também foi uma cidade para a qual Jesus enviou uma das suas 7 cartas. Boa noite, paz do Senhor, irmã Eni Abreu. Feliz ano novo. Pensei que não ia ver a senhora antes de fechar o ano 2024. Ano difícil foi esse, mas graças a Deus tivemos aí a grata alegria do retorno da nossa irmã Eni. Então marcou, né, o ano de 2024, né? Vai estar conosco, se Deus quiser, Amém. até Deus 2025, quiser. até o final deste curso. Deus abençoe poderosamente a sua Amém. vida. Mas vamos lá. Letra D, a localização atual, né, desta área é a Turquia, e a cidade atual chama-se Konas. Então, essa cidade hoje mudou de nome, né? Ainda que historicamente ela é chamada de Colossos, né, da Turquia, mas oficialmente dentro do mapa da Turquia você não vai encontrar Colossos, vai encontrar Konas, conhecida como Colossos da Turquia. Agora, como era a igreja em Colossos? Paulo não conhecia a igreja em Colossos, nunca os viu.
e nunca os visitou, mas ele fundou. Está deixado isso bem claro em Colossenses 1:4, 9 e 2:1. Não sabemos com certeza como e quem iniciou esta igreja. Provavelmente seu início tem ocorrido durante os 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso, quando a palavra foi pregada em toda a Ásia, de acordo com Atos 19:10. Vamos lá em Atos, capítulo 19 e versículo de número 10. Atos, capítulo 19. Sempre que possível, faremos, claro, leitura dos textos bíblicos para termos bem colocadinha todas as posições ou posicionamentos que fazemos na apostila. Atos 19:10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, aqui não é o continente asiático, aqui está se referindo que é a Turquia, a Ásia Menor, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, diante dessa declaração de Lucas, concluímos que a cidade de Colossos, não é, foi objeto também da pregação do evangelho, só que historicamente não se detecta como começaram ou como começou essa igreja e quem diretamente a fundou, mas ela foi fruto do trabalho evangelístico, obviamente, do apóstolo Paulo. Letra C. Talvez Epáfras tenha sido responsável pelo início da igreja em Colossos. Lá em Colossenses 1:7, vamos também ler. Colossenses, capítulo 1, versículo 7, nos diz: Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, esta declaração deixa no ar a grande possibilidade de que possivelmente, talvez, não é uma afirmação 100%, que Epáfras tenha sido aquele ministro da parte de Paulo que deu o pontapé inicial na igreja em Colossos, como talvez um dos frutos do trabalho da Ásia ou da Turquia. Letra D. Outra possibilidade seria que Filemão, que é de Colossos, e a igreja reunia em sua casa. Então, são duas abordagens históricas, né? Ou foi Epáfras ou foi Filemão o que deu o pontapé inicial para o início da igreja em Colossos. Qual deles? Historicamente, há, vamos dizer, divergências. E não há uma documentação que dê ou para Epáfras ou para Filemão. O que se sabe, sim, Paulo evangelizou a Turquia e, como fruto do trabalho evangelístico, ele exerceu uma influência muito forte, tanto sobre Epáfras como sobre Filemão. Porém, pela escassez de documentação, não se sabe quem exatamente começou a igreja em Colossos. Isso costuma acontecer? Não, não é muito comum acontecer, porque todos os fatos da história da igreja primitiva eram sistematicamente muito bem documentados, muito bem documentados. Um fato ou outro escapava, entende? Se deixava algo a desejar, e esse é um deles, né? Não, vamos dizer que de 200 fatos históricos, 10% passam por cima, ou seja, fica por trás ou se perde documentação e aí não se pode trabalhar com uma conclusão final, né? Mas a Bíblia também, ela traz registros históricos, né? Então, o que é história? Não pode dar uma afirmação 100%, pelo menos a Bíblia dá aproximações, né? Porque a Bíblia é um livro maravilhoso. Ela tanto dá a você fatos precisamente históricos, comprovados, e traz também aproximações que os historiadores normalmente não conseguem por falta de uma documentação confiável. Vamos então agora viajar um pouquinho dentro da Epístola aos Colossenses. Outra coisa interessante, já falamos sobre isso. Paulo e Timóteo foram ao
autores desta epístola. Lembram-se que nós já havíamos falado que Paulo foi autor de 2 cartas junto com uma outra segunda pessoa. E aqui é a outra carta, a carta aos Colossenses. A maioria das cartas, Paulo foi o autor principal, mas de todas as cartas existiram 2, que Paulo não ficou sozinho, então ele teve um coautor, e aqui é a segunda carta, a carta aos Colossenses. Está aí o nosso irmão, o rei William, né? Depois que o rei Charles III da Inglaterra morra, o William vai assumir, tá, William? Se prepara, tá? Que o irmão vai assumir o trono do Reino Unido. Tá ali o seu tio, não, seu tio não, seu pai, estou confundindo os negócios. Seu pai vai dar, ele não é o rei, né? Mas ele é o primo do rei. Então, William, prepara, porque o trono é teu. Se prepara, William, a coroa vai ser pesada na tua cabeça. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, não, William, pastor, o senhor está me estranhando, me deixa quieto. Não quero ter essa responsabilidade, não. Mas amém. Vamos lá, então. Paulo e Timóteo foram, então, os autores da Epístola aos Colossenses. O destinatário aos irmãos da igreja em Colossos, ali na Ásia Menor. Na igreja de Colossos, ou na cidade de Colossos, havia um grande, um gordo, um enorme problemão. E este problemão não é diferente dos dias de hoje. Heresias. Muitas heresias. E a mais gorda, se assim posso dizer, a mais difícil, a que deu muita dor de cabeça para Paulo e Timóteo foi o gnosticismo. Já ouviram falar do gnosticismo? Se você nunca ouviu falar, vamos falar hoje um pouquinho sobre esta heresia que existe hoje, não é? Lá no Oriente Médio, e existe dentro dos Testemunhas de Jeová, do mormonismo e do adventismo do 7º dia. E pasme, tem hoje igrejas neopentecostais que vivem fortissimamente a influência do gnosticismo. Mas por que o gnosticismo foi tão famoso naqueles tempos? Vamos explicar aqui agora. Nós tiramos essa informação do Dicionário Bíblico Almeida. Se você quiser fazer um highlight, pensa num dicionário, bom, barato e maravilhoso, BBM. Bom, barato e maravilhoso, BBM, tá? Até pouco tempo tinha disponível no Amazon por $58. Bom demais, bom demais. Se você tem interesse em ter um bom dicionário bíblico a um preço razoável, né? Porque a maioria deles são de 60, 70, 80, $100 para frente. Mas se um dicionário bíblico de $100 não encaixar no seu bolso, o dicionário bíblico de Almeida, ele é bom demais, né? Aqui estou fazendo a menção da edição de 1999, mas já tem uma edição de 2020, muito bom por sinal, atualizado e bem recheadinho, né? Então, se você tiver interesse, anote aí e você pode consegui-lo no Amazon. Vamos lá, vamos entender então a palavra gnosticismo, termo derivado do grego gnosis, que quer dizer conhecimento, e designa um tipo de filosofia religiosa do 2º século da era cristã. Então, no 2º século da era cristã, o gnosticismo estava pegando forte. No Novo Testamento, há sinais de certos desvios doutrinários dos gnósticos. O gnosticismo era uma mistura de elementos judaicos, cristãos e pagãos. A responder 2 perguntas, preste atenção. Isso aqui é o carro-chefe, é o carro de batalha, ou o cavalo de batalha dos gnósticos, e você pode ficar assustado. Tem igreja neopentecostal que tem esse probleminha, né? Que o gnosticismo se infiltrou lá no passado e está trazendo problemas para os dias de hoje. Olha as 2 perguntas. Como reconciliar a presença do mal no mundo, criado por um Deus perfeito e bom? Como se prendeu o espírito à matéria, que é má? E como libertá-lo? Observaram as perguntas? Perguntas estranhas e até bem difíceis
de serem convenientemente respondidas. Vou repetir as perguntas. Como reconciliar a presença do mal no mundo criado por um Deus perfeito e bom? Uma perguntinha bem curiosa. E a segunda, como se prendeu o espírito à matéria e à má, e como libertá-lo? Aí vem a primeira questão. A primeira questão era resolvida assim: Deus criou uma série de seres que foram se tornando imperfeitos. Aí Paulo usa uma palavra grega chamada demiurgos. E um deles criou o mundo com os seus males. Se você se lembra, na palavra de Deus diz que Satanás, antes de Satanás, ele era chamado querubim ungido, querubim da guarda. Ouviram falar disso? Ou já leram em algum lugar na Bíblia? Isso. Lá em Ezequiel capítulo 28, do verso 13 em diante, Isaías capítulo 14, do verso 11 em diante, fala desse anjo. Era perfeito, belo, bonito, maravilhoso. Pensa num anjo de uma beleza e de um poder tremendo, porque era querubim. E ele estava guardando a presença de Deus. E diz Ezequiel capítulo 28, do verso 13 ao 18, que ele tinha um trono na terra. Então, ele tinha dois lugares de governo. Ele governava no primeiro Éden, que diz Isaías 14, 13, se não me equivoco, que ele tinha um trono na terra e queria levantá-lo para os céus. Então, ele tinha um trono na terra, mas ele também estava na presença de Deus, ele estava guardando a presença de Deus. Ezequiel disse que ele foi criado perfeito e formoso. Uma das razões, dentre várias, o tempo que não me permite entrar em detalhes, que Satanás nunca vai ter perdão da parte de Deus, porque Satanás, dentro dele, brotou o mal, brotou a iniquidade, brotou a transgressão. Já o homem sempre vai ter perdão, porque o homem foi o quê? Inoculado. Foi introduzido, é como fosse uma bactéria, como fosse um vírus. Foi inoculado o pecado, mas Satanás não, nasceu dentro dele. Foi uma escolha. Claro, Adão e Eva pecaram baseados numa escolha? Sem dúvida nenhuma. Mas no caso de Adão e Eva, o pecado foi o quê? Introduzido de fora para dentro. Eles deram guarida, eles deram brecha, eles deram legalidade. Né? Quando se dá legalidade, quer dizer o quê? Abriu-se a porta. Abriu a porta, já era, complicou a vida. Já Satanás não abriu a porta para ninguém. Nasceu dele, brotou dele, foi gerado dele. Aí temos uma de várias razões porque ele nunca vai se arrepender, número um, porque nunca pode ser perdoado, número dois, e o mais estranho, ele não vai ser destruído. Como é que é, pastor? Ele não vai ser destruído. A Bíblia não nos informa que ele vai ser destruído. Mas como? Deus está com problema na cabeça? Não, Deus não está com problema na cabeça. É mais fácil você ter um problema na cabeça do que Deus. Deus decidiu não destruir. Então, qual vai ser o final de Satanás? Ele vai ser atormentado no lago de fogo e enxofre. E está lá escrito em Apocalipse capítulo 20. Então Deus decidiu dar o pior fim para Satanás, que é o seu tormento eterno. Todos estão me entendendo, gente? Se você ouve um pastor pregar dizendo que Satanás vai ser destruído, está mentindo. Que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não mostra em momento... Irmãos, não se assuste. Semana retrasada eu assisti nas redes sociais, no YouTube, 3 pastores conhecidíssimos, não vou dizer o nome deles por respeito. Eu até acredito que você o admira, porque são homens de Deus, tem uma palavra só maravilhosa. Mas deram essa mancada. Os 3. Eu fiquei de boca, não acredito. Como é que eles podem afirmar? E afirmaram 2, 3, 4 vezes. Satanás será destruído por Deus. Nunca! Ele vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre e vai ser atormentado por toda a eternidade. Vou fazer aqui algo que meu pai me ensinou, né? Não sei no tempo de vocês, mas no tempo que eu tinha os meus 7, 8, 10 anos, meu pai, meu avô, meu bisavô em hebraico falava essa frase, em hebraico é muito engraçada. Português é mais ou menos parecido, né? Matei a cobra e mostrei o pau. Já ouviu falar desse ditado?
Matei a cobra, mostrei o pau. Então, eu vou mostrar para vocês o pau da cobra que eu matei. Apocalipse capítulo 20. Só para não ficar nas minhas palavras. Da onde o pastor tirou isso? Que Satanás não vai ser destruído. Ele não vai ser destruído. Não foi o plano de Deus. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Aí você me acompanha, por favor, nos versículos 7 ao 10. Vou esperar você um pouquinho, 1 ou 2 minutinhos, para você pegar o texto. Tem que ficar isso bem esclarecido, porque se amanhã ou mais tarde você ouvir um pastor no púlpito, você carinhosamente pode chamá-lo depois. O pastor se pregou bonito, só o senhor deu mancada agora. Como é que isso pode afirmar que Satanás vai ser destruído? Porque isso não está escrito na Bíblia. Então nós vamos provar agora. Apocalipse capítulo 20. Versículos do 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Agora presta atenção aqui, ó, no versículo 9. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, preste atenção aqui no 10, que os enganava, né? Porque Satanás tem vários nomes: serpente, antiga serpente, Satanás, que quer dizer no hebraico adversário, e diabo, que no grego quer dizer caluniador, ou que joga os irmãos contra os outros. É a mesma pessoa que estamos falando, né? O anjo caído. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Ih, morreu? Não, não vai morrer. Escuta. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia, e de noite, serão destruídos para todo sempre. É o que está escrito? Não. E de dia e de noite, vou receber cafezinho e água gelada e água de coco para refrescar do calor lá do lago de fogo e enxofre. É o que está escrito? Teve um aluno que disse: sim, pastor, Deus é misericordioso. Vai dar água de coco e vai dar gelinho pro diabo. Você está brincando comigo? Eu falo assim com a maior naturalidade. Eu fiquei impressionado. Falei: meu irmão, o pastor me ensinou, mas ele te ensinou mais em base de que texto? Que é isso? Ele falou com a maior naturalidade, como fosse de verdade. A turma caiu uma risada. Fala sério, meu irmão, vai te converter. O diabo vai receber água de coco, refresco? Não. Diz a Escritura que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Atormentado não é destruído. Atormentado não é ser morto. Atormentado não é acabar com a existência. A existência de Satanás continuará para todo sempre, porém debaixo de quê? De um tormento violento que vai acontecer ali no lago de fogo e de enxofre. Glória a Deus que essa condenação não é para mim, nem para você, para nenhum de nós, porque quem está em Cristo, nenhuma condenação. Já fomos em Cristo justificados. Está anotado, irmãos? Está anotado aí? Se alguém te querer convencer que Satanás vai ser destruído, errou. Errou longe. Bateu a bola não na trave, jogou lá para escanteio, lá para geral. Então, o que está escrito aqui é o que vale. Quem está pregando diferente do que está escrito aqui, uma pena que está errando terrivelmente o alvo. Ok. Segunda questão. A primeira nós já falamos, né? Que Deus criou uma série de seres que foram se tornando imperfeitos, diminuindo, e um deles criou o mundo com os seus males, que nesse caso é Satanás. A segunda questão é resolvida por uma vida ascética. Alguém pode me definir em poucas palavras o que é uma vida ascética? Não tem nada a ver com ácido, por favor. Vamos lá, se alguém pesquisou, se você leu a apostila, vai descobrir. Se você não leu e não pesquisou, aí não vai saber.
Será que eu peguei todo mundo no jeito? Eu acho que sim. Aí alguém vem com a desculpa. Não, pastor, é fim de ano. Todo mundo no clima de Natal, clima de Ano Novo. Me engana que eu gosto. Essa desculpa é bonita. Já estou vendo essa desculpa há 45 anos. Quando chega nessa época, tá todo mundo, ó, a cabeça cheia de Natal e Ano Novo. E às vezes a escola teológica fica um pouquinho para trás. Ninguém quer arriscar em dizer o que é uma vida ascética. E não tem nada a ver com estética. Outro aluno quis me enrolar. Não, pastor, é aquela vida do corpinho light, né? Do corpinho sarado. Não tem nada a ver com light ou corpinho sarado. E eu estou indo para o Google agora. Não, eu não estou indo para o Google. Já tenho o Google aqui na minha cabeça. Vida Pa- ascética. Pastor, seria uma vida sem preocupação nenhuma, com coisa alguma esteja errado, viver só por viver e sem dar a satisfação Não, a nada? não necessariamente. Uma vida ascética é uma vida separada dos prazeres da vida, dos prazeres da carne. Incluem-se também dos excessos de preocupações que a vida moderna nos impõe muitas das vezes, né? Como, por exemplo, a necessidade de trabalhar. Todos nós temos essa necessidade de trabalhar. Precisamos tirar o nosso ganha-pão de algum lugar. Mas tem pessoas que fazem o trabalho, não a sua necessidade, mas o seu Deus. Como o dinheiro. É pecado ter dinheiro? Nunca foi pecado ter dinheiro. O pecado é um excelente servo quando você é o senhor sobre o dinheiro. Não ao contrário. Se o dinheiro se torna seu senhor, já era, aí dá problema. Igual o trabalho. Trabalho é um excelente instrumento, desde que eu seja o senhor e o trabalho esteja no meu controle. Agora, se o trabalho se torna o meu senhor, aí já é complicado. Aí você vive só para trabalhar. E nós não vivemos para trabalhar. Nós trabalhamos para viver. Temos que ter muito. E aqui na América, se o camarada não se cuidar, ele vive só para o trabalho e esquece das outras prioridades, que é a sua casa, a sua família, a obra de Deus, a igreja. Aqui é desafiante demais, não é? Eu sei que, repito, todos nós precisamos do ganha-pão, todos nós precisamos sobreviver, mas temos que pedir sabedoria a Deus, né? O meu trabalho é a minha bênção ou é a minha escravidão? Que seja bênção para nós, né? E a vida ascética, né? Repito, é aquela vida que não depende de certas situações para nos fazer uma pessoa completa e feliz. Olha só, era muito comum naquela época o povo se lançar aos prazeres da carne, orgias, libertinagem, várias e várias coisas que não agradavam a Deus. Paulo faz isso mencionando lá em 1 de Timóteo 4,3, 2 de Timóteo 3,2,7, Tito 16. Para os gnósticos, interessante, o corpo de Jesus não era real. Olha a heresia. Era um fantasma. Negavam a plenitude da divindade de Jesus Cristo e o consideravam um dos demiurgos. E a salvação não era pela fé, mas pelo conhecimento. Igualzinho que ensinam os mormons, igualzinho que ensinam os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não creem na ressurreição de Jesus. Acredite você ou não, eles não creem na ressurreição, que Jesus ressuscitou num corpo invisível, ou seja, como um fantasma. Peraí, fantasma não ressuscita. Aí tem um problema. Fantasma não ressuscita. A palavra ressuscitar implica o quê? No ressurgimento de um corpo. Como a coisa é tão estranha e até mesmo ignorante, que não bate, não encaixa, não faz absoluto sentido. Então, esta heresia estava dominando pesadíssimo ali no tempo que Paulo estava trabalhando com uma influência sobre a igreja de Colossos. Essa influência negativa, esta heresia dominou até nos começos do 3º século depois de Cristo. Tema principal, estamos aqui na página 15. A primazia de Cristo e nossa suficiência nele. Então,
Paulo, nesse texto aos Colossenses, ele deixa claro que Cristo é tudo em todos. Nada é superior a Jesus Cristo. Toda a criação, todos os seres humanos, tudo que Deus criou, ó, se convergem para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo. E aí, como Paulo desenvolve isso? Está aqui, ó. Ele desenvolve pelo menos em 3 pontos principais. Primeiro, a plenitude da divindade de Cristo. Jesus é a imagem de Deus, do Pai. Jesus é o Criador. Jesus é Redentor e Salvador. Em Jesus estão todos os tesouros do conhecimento. Que coisa rica, que coisa maravilhosa. Então, Jesus, primeiro, ele reflete a imagem do Pai. Não é o Pai, guarde bem isso, mas ele reflete a imagem do Pai. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele falou a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas a tradução correta no grego é: quem vê a mim, vê em mim o quê? A imagem do Pai. É como se fosse um filho, né? E o seu pai. Hoje, na idade que eu me encontro, né? E agora eu estou usando um pouquinho barba por causa de uma alergia que eu adquiri, né? Me perguntaram esses dias: pastor, o senhor estava fazendo peça de Natal, por quê? O senhor está parecido com o Papai Noel. Eu falei: não tem nada a ver com o Papai Noel. Não estou nada... Já não tem nada a ver com o Papai Noel. Já alguém que conhece o irmão Kleber, né? O irmão está sendo discípulo do irmão Kleber. Por quê? O irmão Kleber tem a barba preta. O senhor, por que não pinta a sua barba? Meu irmão, troca de assunto, porque o irmão está entrando num terreno complicado. Ah, já sei, porque o senhor é judeu, então todo judeu usa barba. Nem todos, necessariamente, né? Eu estou usando temporariamente por causa de uma alergia aos medicamentos que eu estou tomando. Então, até minha médica avisou: olha, se o senhor não gosta de usar barba, você aguenta. Durante alguns meses, o senhor vai ter que usar. Por quê? Porque vai causar uma alergia muito forte na sua pele e você poderá ter até dificuldade para se barbear. Não deu outra, né? Quando comecei a me barbear uns dias atrás aí, meu amigo, eu pensei que eu estava com sarampo. Começou a coçar, ficou vermelho, começou a inchar, aí gritei para minha médica: para, esquece, deixa crescer naturalmente, cuida da sua barba, mesmo que só seja chamado Papai Noel, né? Olha, eu queria ter o privilégio do irmão Kleber lá, com a barba bonita, preta. Agora, eu não vou pintar minha barba, mas me perdoem, não tem jeito não, mas deixa isso quieto. Só para alguém não se assustar, né? Se quando eu estiver passando lá por Boston e me ver como de rosto branquinho, não foi uma escolha minha, não. É uma necessidade. Minha esposa olha para minha cara: rapaz, tu tá com uma cara bem envelhecida, né? Não é porque eu quero. Muda de assunto, mulher. Não quero entrar nesse detalhe. Deixa eu quieto. Ela já convive comigo há mais de 30 anos, está reclamando agora. Mas amém. Mas vamos lá. Jesus, imagem de Deus, mas Jesus não é o Pai. Jesus é o Criador. Como é que é? Muita gente não entende isso. Que Jesus também participou da criação do mundo. Lá em Colossenses 1:16, 19. Vamos ler esse texto? Isso aqui é muito lindo. Tem gente que não crê que Jesus participou da criação de todas as coisas. 1:16, 19 de Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E é ele a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Jesus criou tudo, tudo. Criou o universo, criou o planeta, criou os animais, criou os anjos, criou os seres espirituais, tudo, tudo, tudo. Mas peraí, o Pai também não criou? Claro que criou. E o Espírito Santo também não criou? Claro. Os três juntos participaram da criação de todo o universo. Por isso que Paulo, com essa revelação maravilhosa, deixa isso bem claro, porque os gnósticos combatiam essa realidade, que Jesus não poderia ter sido criador. Uau! Ele é o Redentor e Salvador, disso todo mundo sabe, que Cristo é o nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador.
E em Jesus estão todos os tesouros do conhecimento. Todo o conhecimento que precisamos está aonde? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outro tema que Paulo aborda aqui aos Colossenses, as filosofias e sutilezas vãs. Uma delas, o legalismo judaico. Os judeus, basicamente a maioria deles, eram muito legal. O que é um legalista? É uma pessoa que força a uma outra pessoa seguir ao pé da letra as bases da religião, né? O judaísmo, infelizmente, tem esse grande problema, né? O judaísmo tradicional, não o judaísmo messiânico, mas o judaísmo tradicional ou ortodoxo, eles são muito pela letra, tanto que está escrito na palavra, a letra mata, Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque os fariseus, lá no tempo de Jesus, era uma seita dentro do judaísmo que exigia o cumprimento em cima da letra, em cima da palavra, certo? E os judeus se tornaram, por isso, né, a grande parte deles, legalistas. O que é uma pessoa legalista? Que está em cima da letra, só da letra, não dá o valor do espírito. Outra coisa que havia um grande problema ali na igreja em Colossos era a adoração de anjos. Ih, pastor, então esse negócio de adorar anjo não é do século XXI? Não. Não vou entrar aqui nos detalhes, por questão de respeito e ética, mas vocês devem ter ouvido falar que... Só vou dizer o local, não vou entrar em mais detalhes, por favor, senão vou ter que dar o nome do santo, eu não gosto de dar nomes do santo por uma questão ética. Aqui nos Estados Unidos, em um estado aí do norte, teve uma onda, né? Teve uma avalanche de uma certa igreja que começou a pregar o líder sobre adoração de anjos. Já ouviram falar ou não? Um certo líder de uma igreja aí no norte, aí pertinho de vocês, não vou entrar em detalhes, porque senão eu acabo sem querer dando o nome do santo. Eu não quero dar o nome do santo, por questão de ética, por questão de respeito. Mas foi muito conhecido, né? Eu, inclusive, assim, visitei essa igreja e vi uma cadeira lá no púlpito, enorme. Eu pensei, será que é o rei Momo que senta aqui? Porque pensa num negócio grande, enorme. Parecia que uma pessoa de 300 libras, 500, para sentar ali. Aí um dos pastores, ali a cadeira do Arcanjo Miguel. Como é que é? Assim mesmo, do Arcanjo Miguel. Como assim? Tem um momento no culto, né, que o Arcanjo Miguel desce, fala com o nosso pastor e traz a revelação, e depois que revelou, senta ali e fica olhando para a igreja. Você está brincando comigo? Vou brincar com o senhor? Sério, irmãos? Isso em 2001. Nunca me esqueço. E eu visitei essa igreja umas 2 vezes. Está lá o cadeirão. Hoje eu não sei se continua lá, mas gerou uma enorme polêmica, entende? E na igreja em Colossos era normal a adoração aos anjos. Dentro da igreja católica ortodoxa grega, ou do Oriente, há uma ramificação desta igreja lá na Turquia, em Istambul, que se dá o luxo de adorar anjos. Então, isso é muito claro da parte dos gnósticos, e isso trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo ali na igreja em Colossos. E havia muitos que se gloriavam em visões. Sabe aquela pessoa, você deve ter conhecido, né? Eu já conheci as dúzias e é irritante. Pastor, eu estou vendo aí um anjo do seu lado. Sério? Está aí do seu lado. Está com a bandeja de água gelada, pãozinho fresquinho com gelatina. Falei, que luxo! Você não tá confundindo esse que você diz um anjo com um garçom? Sério? Porque tá com água gelada, tá com um pãozinho, com gelatina, só pode ser um garçom. Não, pastor, é um anjo, tá servindo o senhor. Falei, fala sério, meu irmão, peraí. É o tipo da pessoa que tem visão, vê até anjo subindo parede. Creio em visões, irmãos. A Bíblia me ensina que elas existem, mas tudo com ordem, com decência e com amparo bíblico. Mas tem pessoas que vê visão de olho aberto, de olho fechado, deitado, de todo jeito e 24 horas sem parar. Um dia eu disse para um certo servo de Deus, tenho muito respeito a ele, falei, meu irmão, aonde o irmão está mais? Na terra ou no céu? Como assim?
Mas o irmão só vê visão. Eu acho que vou ter que orar para Deus e levar para o céu, porque lá no céu o irmão já vai estar bem ambientado, né? Porque lá é lugar de ter muita visão. Porque é tanta visão que vão ter na terra, que misericórdia. Então, se decide, ou o irmão vive aqui ou vive lá. Ele se ofendeu. Ah, o irmão tá. O irmão não tem uma gota de espiritualidade. Olha, meu irmão, se eu tenho ou não, isso é com Deus. Eu estou me esforçando, mas eu não tenho tanta visão como o senhor tem. Vê diabo, vê anjo, vê diabinho pequeno, diabinho gordo, diabinho de cara verde, de cara amarela. Eu falei, não. Você está vendo muito os filmes de Walt Disney, você está vendo Shrek, você está vendo Smurf, você está vendo esses filmes que têm inspiração satânica. Isso aí. Tem crente que está lá com a televisãozinha ligada naqueles desenhos que tem influência diabólica e começa a ver diabinho dentro de casa, não é à toa. Mas cuidado, porque Deus dá visões? Dá, mas tudo com ordem e tudo com decência. E aquele povo lá em Colossos se gloriava. Eu estou tendo uma grande visão, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Irmãos, por favor, as visões é para glorificar o nome do Senhor e não para uma pessoa se glorificar a si, como sendo a dona da verdade ou a dona dos dons espirituais. Outro tema que Paulo trabalha com a carta aos Colossenses é a prática da vida cristã. Como isso é importante, irmãos? Conhecermos um evangelho com o qual podemos praticar santificação do cristão, a comunhão cristã entre os irmãos e o lar cristão. Não tem coisa mais bonita. Primeiro, trabalhar com a minha vida para me santificar mais e mais para Deus. Segundo, não tem coisa mais linda que eu lutar para ter comunhão com os meus irmãos. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união e comunhão. Em união é até fácil, em comunhão que é mais complicado, é mais difícil, entende? Muita gente bate no peito, eu vivo em união. Ok, mas você também vive em comunhão? Comunhão é partilhar da mesa, é partilhar do pão, é partilhar de tantas coisas. Eu conheço pastores que dizem, não, se ele chegar lá no céu, eu vou ficar do outro lado da rua, lá no céu. No céu não vai ter isso, não. Do outro lado da rua. Não, se ele está numa calçada, eu vou para outra. Eu vivi na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, por 7 anos, e vi pastores brigados. E quando um estava numa calçada, quando via o outro, trocava de outra para calçada. Um dia eu peguei 4 de uma vez só. Vem cá. Vocês acham que no céu tem calçada diferente? Eu sei que tem, pastor. Lá no céu tem uma calçada, que eu não vou caminhar na mesma calçada que o pastor fulano e me enganoava. Então, meu irmão, acho que nem eu tenho certeza, neste céu você não entra. Porque no céu não pode ter falta de comunhão. Então nós temos que aprender a ter comunhão aqui na terra. Se você não aprende a ter comunhão aqui na terra, quem é você para imaginar que vai entrar no céu assim, fácil? Aqui é um ensaio, irmãos. Exemplo, é só um exemplo. Se o irmão Wilson não aguenta o Kleber aqui na terra, é só um exemplo. Se o irmão Wilson não aguenta o Kleber aqui na terra, então o irmão Wilson está perdendo tempo. O que ele está fazendo aqui? Se o Agrimar ou o irmão Robson não aguenta o Kleber, o que o irmão Robson está fazendo aqui nessa terra? Nós temos que aprender a suportar uns aos outros, lutar, fazendo a nossa parte, em manter comunhão. Alguém certa feita reclamou, pastor, assim para nós, pastor, não aguento, aquele obreiro é uma pedra no meu sapato. Falei, mas quem sabe Deus não colocou essa pedra no teu sapato para te fazer mais humilde, para você amá-lo mais, para você ajudar a ele na sua carência espiritual, emocional e afetiva. Para pensar, meu irmão. Quando Deus coloca alguém que é um pedrão, não digo nem uma pedra, é um pedrão, é um espinho na tua carne, para pensar. Deus não está trabalhando no teu caráter e não está trabalhando no caráter do outro? Resposta, 100%. Então, antes de você reclamar que aquele irmão é uma pedra, é um espinho na sua carne, é um pedra no seu sapato, olha, abre os teus olhos espirituais, só diga isso, Senhor, me ajuda, porque com este irmão que me faz a minha vida um quadradinho, eu posso melhorar, eu posso aprender a amar mais, a ser mais paciente, ter mais espírito de perdão. Irmãos, pensa aí numa pessoa que é um problema na tua vida. Pensa numa pessoa que é um pedrão no teu sapato. Pensa alguém que é um espinho na tua carne. Faz a tua vida, isso aqui, um quadradinho. Pastor, não faz me lembrar, não.
É essa pessoa que Deus vai usar para te abençoar, para te fazer crescer, para te fazer amá-lo e aprender o que é comunhão. Não, então tá complicado eu entrar no céu. Entrar no céu não é de qualquer maneira, não, irmãos. Jesus já fez a parte dele. Agora nós temos que batalhar para fazer a nossa, para a gente não perder a importância da comunhão. Outra coisa que Paulo também deixa bem claro na carta aos Colossenses: maridos e esposas, que importante é termos consciência do nosso compromisso de maridos e de esposas, pais e filhos, patrão e empregados. Olha que carta linda, ela mostra sobre os relacionamentos, como nos bem relacionarmos com os nossos cônjuges, sempre que possível, claro. Pais e filhos, como deve ser o relacionamento de pais com filhos e de patrão e empregados. O propósito desta carta: manter a relação com a igreja que ele não conhecia pessoalmente. Curioso isso, né? Afirmar a supremacia de Cristo, que Cristo está acima de tudo e de todos. Reafirmar a nossa suficiência em Cristo. Tudo o que precisamos, irmãos, temos em quem? Jesus Cristo. Tudo o que somos, temos em Jesus Cristo. Tudo o que ainda vamos necessitar, temos em Jesus Cristo. Por isso, ele é a nossa suficiência. Está lá em Colossenses 2,10. Vamos em Colossenses 2,10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Em outras palavras, tudo o que precisamos temos nele, porque ele é autoridade sobre todos os anjos. Quando está falando aqui de principado e potestade, está falando de duas ordens dos anjos, duas ordens celestiais. Quarta coisa que Paulo fala nesta carta é combater a heresia judaico-pagã. Já falamos um pouquinho do gnosticismo. Número 5, exortar a santidade pessoal e relacionamentos corretos. É como fosse uma cartilha. O capítulo 3, do verso 18 ao 25, Paulo fala dos deveres domésticos. Vamos lá rapidamente, vale a pena dar essa leitura. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Que lindo isso aqui. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis com ela. Ei, marido! Olha só. Vós, maridos. Pastor, isso aqui está difícil às vezes. Amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. A minha esposa está lá fora, vou falar baixinho. Vamos ser sinceros aqui, nós que somos casados. Às vezes a gente se irrita de morte com a nossa esposa. É mentira ou verdade? A gente se irrita de morte, dá vontade de a gente fazer assim, ó. Tchau, 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 tchau. Mas isso acontece com todos nós, irmãos. Aí você tem que fechar os olhinhos, contar carneirinho até 250 e dar 10.350 glórias e dizer: te amo muito, meu bem. Quando minha esposa me ouve assim, já aceito. Tá irritadíssimo comigo. Glória a Jesus, meu amor. Você é bom demais para mim. Mas olha que coisa tremenda, né? Que Paulo aqui orienta a igreja em Colossos. E não vos irriteis contra ela. Por quê? Porque a mulher, queiramos ou não, vai chegar um momento que vai nos irritar. E aí temos que ter graça, carinho, amor, sabedoria da parte de Deus. Tá, nosso irmão Jonas, evangelista Jonas, seja bem-vindo ao barco. Recebi a sua mensagem. Eu sei que é muita correria, final de ano, culto da virada. Ih, irmão. Perdoa, pastor, me perdoa aí aos alunos também. Deus Tem abençoe. problemas, a gente entende. Final de ano é complicado, eu sei, é bem complicado, irmão. Nosso irmão Jonas é pastor de um setor de igrejas na área de Framingham. Então, olha, esse homem não pedala, ele dirige, pedala, ele faz acrobacia, mas tá aí, graças a... E porque é jovem, né? Eu no corpo do irmão Jonas, às vezes eu faria também a mesma acrobacia. Agora, graças a Deus que o irmão Jonas não está no meu corpo. Se estivesse no meu corpo, ele parava no caminho, né? Que é isso, pastor? Eu já não estou com tanto gás não, irmãos.
O que o irmão Jonatas faz, eu fazia há 40 anos. 50 eu fazia com força. Hoje eu não aguento o pico do irmão, não. Irmão Jonas, se eu for para aí, irmão Jonas, estar com o irmão 5 dias, me poupa um pouquinho, né? Porque eu não vou aguentar o seu pique, não. Porque o irmão tem muito, muito gás, graças a Deus. Por isso que Deus lhe confiou essas grandes, enormes responsabilidades. Vamos lá, então, com a leitura. Vamos continuar a leitura? Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21. Pais, olha que coisa linda. Não irriteis a vossos filhos. Uau! Porque o homem tem uma tendência para se irritar fácil. A mulher irrita o camarada, né? O marido. Se o marido não tiver o fruto do espírito, dá um plac, plac, plac da esposa. Aí vem os filhos, de quebra. Pastor, então o casamento é difícil. Olha, é uma bênção. Mas você tem que ter muito carinho, muito amor. É como eu costumo dizer, se você se casou para se fazer feliz, eu tenho uma péssima notícia para você. Você e eu não nos casamos para nos fazermos a nós felizes. Tá preparado? Segura aí na cadeira. Eu e você que estamos casados, nos casamos, segundo a palavra de Deus, para fazer o outro feliz. Hã? E pensa num negócio difícil. Não me enganaram, então. Eu fui ensinado que eu tinha que me casar para me fazer feliz. Então, mentira e feio para você. Você se casou para fazer o outro feliz. E aí, como é que fica a minha felicidade? Ué, a felicidade é ver a sua esposa rindo a noite inteira. Essa é a felicidade, ver minha esposa sorrindo. Aí a gente aprende o que? O sacrifício. Aí a gente vai entender um pouquinho do sacrifício que Cristo teve pela igreja. Porque diz, né, maridos, amai as vossas esposas. Ele fala lá em Efésios, lembram-se? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Opa, pastor, agora só está apelando. Eu não vou me entregar pela minha esposa. Então, reveja os seus conceitos. Se for necessário, segundo a Bíblia, você precisa se entregar, se for necessário, em favor da sua esposa. Mas o que me chama a atenção aqui no versículo 21 é: vós pais não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo, porque os nossos filhos têm uma tendência de perderem o ânimo no momento que a gente cobra demais dos nossos filhos. Eu sei que nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Sim, como servos do Senhor, temos essa consciência. Mas vamos devagar, irmãos. Vamos devagar. Hoje eu tenho um menino, irmão Wilson, conhece, né? Eu creio que também o irmão Jonas conhece, tem 28 anos, é um menino, graças a Deus, não é melhor do que ninguém, não é perfeito, tem falhas, pecador como qualquer um, mas graças a Deus, pensa no menino que não nos dá trabalho. 28 anos. Falei, meu amigo, quando é que tu vai te casar? Quando Deus quiser. O senhor está me mandando embora de casa? Não. Eu quero é neto. Então, pai, me deixa quieto. Não estou te incomodando. Você é tão abençoado que eu quero uma nora. Eu quero netos. Não me fala mais desse assunto. Então, eu só posso orar. Mas graças a Deus é um menino bom demais, para a glória do Senhor, não me tem dado trabalho. E quando ele erra, mesmo sendo maior de idade, ele vem para minha esposa e para mim e nos pede perdão. Você acredita? Eu fico assustado. Meu filho, você é maior de idade, isso é contigo e com Deus. Não, mas eu estou debaixo aqui dessa autoridade, desse teto. Enquanto eu estiver debaixo desse teto, além de pedir perdão a Deus, tenho que pedir a mãe e o Senhor. Eu falei, caramba. Aí minha esposa, deixa quieto. A gente semeou, tá aí ó, a colheita. Tá aí a colheita, né? E um pastor que ficou aqui conosco, nos hospedou, ele ficou assustado. Tá pedindo perdão a vocês? Ele fez alguma ofensa? Não. É um problema dele com Deus. Mas a consciência dele ficou tão assim aguçada que além de pedir perdão a Deus, ele pede perdão a minha esposa e a mim. Por um problema que ele teve com Deus. Você está entendendo, irmãos? É um negócio bem curioso. O que é a semente quando é lançada no coração para produzir o temor a Deus? O temor a Deus fica tão forte que até para quem não se deve pedir perdão, que é a minha e minha esposa,
Nosso filho faz isso. Não é que ele seja melhor do que ninguém, não. É o resultado da... Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso chama-se resultado da semeadura. Vale a pena você semear bem na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos? Irmãos, vale a pena. No momento da semeadura você chora, você às vezes fica frustrado, decepcionado, mas o mais bonito é você ver lá na frente o resultado. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Quando eu vejo isso na vida do nosso filho, não é porque ele seja melhor do que ninguém, eu simplesmente, obrigado, Senhor. Cheio de falhas, eu e minha esposa lutamos para criar o menino no temor do Senhor, mas estamos vendo aí hoje a colheita, né? O resultado. Versículo 22. Vós servos obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Se você tem o seu chefe no seu trabalho, seu pastor, sirva ao seu chefe no trabalho, ao seu pastor, com alegria. Meu pastor é carne de pescoço, meu pastor é complicado, meu pastor é uma prova, meu chefe é outra prova dobrada. Louve a Deus pela vida daqueles que estão sobre você como autoridade. Ore a Deus pela vida deles e procure servi-los com amor, temendo ao Senhor. É o que Paulo aqui nos ensina em Colossenses 3:22. Versículo 23. Essa parte aqui é difícil, irmãos. Presta atenção comigo. Colossenses 3:23. Essa parte aqui é difícil. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Uau! Às vezes, irmãos, só queremos fazer para aparecer, para ficar bonito, como diz um ditado, para ficar bem na fita. Seja você está fazendo para alguém na terra, para um pastor, para o seu chefe de trabalho, faça acima de tudo, para o Senhor. Para o Senhor. Aleluia! Para o Senhor. E Deus vai ser glorificado através da sua atitude de maturidade. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Até no seu trabalho. Se você dá essa honra ao seu chefe que não merece nada, você está servindo a quem? A Cristo. Eu não sabia disso. Então, saiba, até no seu trabalho, se o seu chefe é aquela pessoa ruim, injusta, pega no teu pé, procure servi-lo, amá-lo, orar por ele, porque dessa feita você está servindo a quem? A ele lá em cima. E verso 25. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Quer dizer que Cristo não tem diferenciação se é gordo, magro, rico ou pobre, culto ou simples ou analfabeto. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos conhecer aqui agora sobre o ponto número 5, né? Já falei, exortar a santidade pessoal e relacionamentos corretos, já falei, e informar a sua situação pessoal. Qual é a situação pessoal que Paulo estava falando ali aos Colossenses? Colossenses 4:7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Olha que interessante. Então, Tíquico estava bem próximo de Paulo, e ele iria então trazer informações frescas sobre a situação atual de Paulo naquele momento. O ponto número 6, a estrutura e conteúdo de Colossenses, é uma combinação de doutrina, alerta e ética cristã. Pensa numa carta que tem bem pontos práticos de exercício de ética cristã. Possui 5 grandes seções. Colossenses 1:9 ao 23 é a seção 1, doutrina cristológica, ou seja, a doutrina voltada para a pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 1:24 a 2:5 é a seção 2, fala do ministério de Paulo. Colossenses 2:6 e de 4 a 6 é a seção 3 e 4, os valores do Evangelho e a nova vida. E Colossenses 4:7 ao 18 é a seção 5, saudações
e recomendações. Virando a página 16. Chaves de Colossenses. Palavras-chave, ou seja, as palavras que aparecem com maior frequência. Tudo, plenitude, Cristo, divindade. Então, essas palavras vocês vão encontrar com muita frequência, com muita ocorrência dentro dos 4 capítulos da carta de Paulo aos Colossenses. Versículo-chave de Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o versículo-chave da carta aos Colossenses. O tom da carta ela é doutrinário, não é? Para ensinar, corretivo e encorajador. Esboço de Colossenses, doutrina, a preeminência de Cristo declarada, capítulo 1. Aí divide a mensagem do Evangelho na redenção, na criação, na igreja e no ministério de Paulo. Aí vem o alerta, a preeminência de Cristo defendida, capítulo 2. Cuidado com filosofias vazias, cuidado com legalismo religioso, cuidado com disciplinas humanas. 3. Ética, a preeminência de Cristo na vida, capítulos 3 e 4. Aí Paulo, neste período de 2 capítulos, o 3 e o 4, ele fala da santificação pessoal, na comunhão cristã, no lar, no trabalho diário, na oração e testemunho, no serviço cristão. Aí temos aquele esboçozinho no formato de gráfico, né? Estudos especiais de Colossenses, né? O tema principal é a primazia de Cristo, Cristo acima de tudo. Aí mostra Cristo, como é que Cristo trabalha sobre a igreja, sobre as nossas vidas, dentro da carta de Paulo aos Colossenses. No governo universal, na reconciliação, na sabedoria e conhecimento, na observância religiosa e na vida cristã. No governo universal, Cristo é a imagem visível de Deus, é o agente da criação, é o sustentador e é o cabeça da igreja. Me acompanhe lá no gráfico. Na reconciliação, nele nos reconciliamos através de sua morte. E ele vive em nós, nossa esperança e glória. Cristo, na sabedoria e conhecimento, ele é a fonte de todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E ele é superior, não é, a tudo, que a filosofia mundana não se conforma com ele. Cristo, com respeito à observância religiosa, estamos vivos nele. Nenhuma necessidade de ritualismo e de legalismo. E na vida cristã, quem é Cristo? Ele é a fonte de nossa vida nele. Nele morremos para o poder do pecado. Que linda esta carta, só que eu precisei encolher o máximo possível para termos uma visão bem rápida, bem panorâmica da carta aos Colossenses. Temos ainda 10 minutinhos e aí vamos começar, né? Pelo menos hoje, né? Vamos introduzir, acho que a gente vai conseguir em 10 minutinhos, né? Para depois corrigirmos. Vamos lá para partir para os exercícios. Gente, nós temos que corrigir os exercícios, senão vai ficar meio complicado para a gente avançar. Pelo que eu entendi, o irmão Robson hoje vai fazer goleada, vai dar goleada, vai ser igual, né, a Alemanha que goleou o Brasil de 7-2, né? Eu creio que o irmão Robson hoje. Renato não apareceu de novo, né? Nem irmão Zandro. Vamos estar orando pela recuperação, né, da esposa do irmão Zandro, do Renato e do Agrimar, mas olha, eu acho que hoje, a menos que o irmão Robson tenha mudado de ideia, aí não vai ter jeito. Aí vamos ter que brigar um pouquinho, né, em janeiro, né, para batalhar, para adiantar esse processo desses exercícios. Vamos lá. Epístola a Filemão. Curtinho. Achei em graça, alguns anos atrás, o pastor Filemão, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, eu batalhei. Filemão, capítulo 4, versículo 7. Da onde ele tirou isso? Filemão não tem capítulos, irmãos. Filemão só tem versículos. Guarda isso aqui na memória. Os 2 livros do Novo Testamento. Aqui me acompanha, ó. Isso aqui é fácil. Quais são os 2 livros do Novo Testamento que têm o mesmo número de versículos? Vamos lá, se alguém se lembra. Só tem 2 livros do Novo Testamento que têm o exato número de versículos. Aí você não vai se esquecer nunca mais.
Tô vendo o tic-tac aí do meu relógio de parede, mas não tô vendo nenhum de vocês. Fala comigo, William. Ô, William, salva a pátria, William, por favor. Salva. Poderia ser Filemão e Obadias? Do Novo Testamento. Ah, Obadias não está no Novo Testamento. Mas no. Filemão é um deles. Aí tem mais outro livro, lá do Novo Testamento, com o mesmo número de versículos. Mesmo, igualzinho. Tem É tantos. Judas? Judas, ô Kleber, Clebão. Cinquentão pra ti, Clebão. Ô, meu Deus, papai do céu. Tinha que ser final do ano, Clebão. Ô, irmão Robson, acorda, irmão Robson, acorda, irmão Robson. Faz aí a sua. Kleber não, o Kleber eu tava percebendo que o Kleber tava lá com uma escopeta debaixo do braço dele. Falando, ele vai soltar um tiro agora. E, gente, soltou um tirambaço. Judas e Filemão tem 25 versículos, igualzinho. Cinquentão para o Kleber. Isto. A Kleber vai sorrir quando vê a nota final dele de Cartas Paulinas 2. Hein? Opa! Faturei no penúltimo dia de 2024. Valeu, Clebão. Continua nessa força. Anotaram aí, então? Filemão e Judas, 25 versículos. Não me caia no problema de dizer Filemão capítulo 3, versículo 20. Não existe isso. Não me caia no problema de dizer Judas capítulo 2, versículo 17. Não me fale esse problema, né? Quem passa vergonha sou eu, né? Você estudou em que escola teológica? Na Academia Bíblica Bereia. Como é que você aprendeu uma asneira dessa? Aí quem vai ganhar na cabeça vai ser eu. Estou entendendo, irmãos? Então, por favor. Aí você até evita. Não diga nem que me conhece. Esquece, passa a borracha. Não. Finge que você teve um sonho, que você pensou, sonhou, que estudou conosco. Mas para falar essa bobagem tem que ser muito negligente no estudo da palavra. Então, anotou aí, está anotadinho. Então, 25 versículos, Judas e Filemão. Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisinha de Filemão hoje, para a gente, então, fechar aquela sequência das perguntas, né, do questionário. Vamos lá. É tempo de perdoar. O autor, o apóstolo Paulo, e de próprio punho. Está lá no versículo, 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevo. Eu pagarei para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então, Paulo, de próprio punho. Que interessante isso aqui. Escreveu essa epístola. O destinatário. Quem é o destinatário? Filemão. E o tema principal é perdão cristão. Pensa no negócio difícil, perdoar. Vamos ser sinceros? Perdoar é fácil. Só o irmão Robson. Perdoar é fácil? Pergunto. Perdoar é fácil? Me engana que eu gosto. Nem um pouquinho. E parece que a coisa piora mais quando é para perdoar um crente. Já perceberam isso? Quando é para perdoar um crente, o negócio fica pior ainda. Fica mais complicado. Eu não perdoo aquele pastor pela bobagem que ele fez. Eu não perdoo aquele diácono pela mancada que ele fez. Aquele evangelista, é ruim que eu vou perdoá-lo. Fica mais complicado se tratando de crente. O mundano a gente dá até desconto de 60%, 80%, 90%. Agora, crente é complicado. Ou não é? Na minha humilde experiência, as pessoas que eu tive mais dificuldade de perdoar, você acredita? Foram pastores. Sabe por quê? Porque o pastor deveria, ter muito temor por este livro. E às vezes não é essa pessoa. Às vezes, não estou dizendo que não existam pastores sérios, comprometidos com a palavra. Graças a Deus que existem. Existem servos de Deus, muito comprometidos com esse livro. Mas, por outro lado, estamos vendo muitos que estão trazendo escândalos à obra do Senhor. Vamos entrar nesses detalhes. Vai ser objeto de um estudo de uma outra carta de Paulo, que fala sobre aqueles que trazem escândalos para o reino de Deus, né? Vocês se lembram o que Jesus falou sobre daqueles que trazem escândalos? Alguém se lembra? Jesus usou uma metáfora, uma figura de linguagem bem interessante
sobre aqueles que trazem escândalos. Vamos ver. Eu quero liberar mais 50 pontinhos. Vamos ver se alguém vai se lembrar. Jesus, sobre os escândalos, ele usou uma figura de linguagem, uma comparação sobre aqueles que trazem os escândalos. Vamos lá. O aluno que se lembrar e me disser direitinho, mais 50 para você. Só não vale para o Clebão. O Kleber já levou a fatia dele hoje. Lá, o Kleber lá. Sabia que quem não chora não mama, não é? Então o Kleber já queria mais, já queria isenção da matéria. Não, calma, cada um tem uma oportunidade. Vamos lá. O que Jesus falou exatamente sobre os escândalos? Ele usou uma figura, uma comparação bem interessante, bem curiosa. Ai daquele por quem vêm os escândalos. Já estou começando o versículo. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Aí ele continua. Aí eu quero que você continue o versículo. Já leram esse texto ou não? Quem já leu esse texto? É aquela parte que ele fala que ai daquele que provoca o escândalo, né? É melhor que amarre uma pedra no pescoço, se lance ao fundo do mar. Não sei se... Não lembro muito, né, pastor? Mas acho que é por aí. Eu vou lhe dar 40. Eu cheguei perto, né? Vou lhe dar 40. Queria dar 50, mas chegou perto. Então, por ter chegado bem pertinho, eu vou procurar ser o mais justo, eu vou lhe dar 40. Queria dar 50. Então, já deu 40 para o irmão. Jesus disse, ai daquele por quem vêm os escândalos. Melhor que amarrasse uma mó de azenha, é o que diz o texto. Que é uma mó é um termo muito teológico, né? Uma mó de azenha. Outras traduções, uma pedra de moinho. Aí você pesquisa. O que é uma mó de azenha ou uma pedra de moinho? Era uma pedra que geralmente usava para esmagar os cereais naquele local chamado de moinho. O moinho era uma prensa no formato de uma roda de granito. Essas rodas de granito, elas mediam de 2,10 metros a 4. Eram enormes, eram altas e pesavam de 2 a 7 toneladas. Então imagina o camarada amarrar uma mó de azenha, uma mó de moinho, uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. E aí? Tem alguma chance de sobrevivência? Nenhuma. Ó, desce com tudo até o fundo e morre. Ou morre esmagado pela pedra de moinho ou morre afogado. Vai morrer 2 vezes. Olha que Jesus usa essa figura pesada, né? Ai daqueles por quem vem o escândalo. Ó. Kleber, tá escandalizando a minha obra? É um exemplo. Tá escandalizando a minha obra? Vai lá no moinho, pega a pedra, amarra no teu pescoço e te joga no mar. O Kleber vai morrer 2 vezes. Esmagado pela pedra do moinho, que é enorme, mais de 2 toneladas, e também afogado. Então, Jesus nos adverte com respeito, né, a não sermos objeto de escândalo, entende? Por isso que ele fala da importância do perdão. E hoje em dia, como perdoar está difícil. Elementos do perdão nesta epístola. Olha que interessante. Talvez a gente não vai conseguir falar de toda a abordagem desta epístola, que é curtinha. Ele fala da ofensa, da compaixão, da intercessão, da substituição, da restauração e de um novo relacionamento. Olha que coisa curiosa. Esses são os passos bíblicos para entendermos a importância do perdão. Primeiro, identificarmos a ofensa. Segundo, clamarmos a Deus para termos compaixão daquele que nos ofendeu. Terceiro, pedir a Deus amor para orar por a pessoa que nos ofendeu. Quarto, colocar Cristo como aquele que vai nos substituir, né? Porque Cristo morreu para nos perdoar, então temos que colocar Cristo para substituir-nos na ira, na tristeza, na amargura que temos por aquele que nos ofendeu. Temos que lutar pela restauração e buscarmos ter um novo relacionamento. É difícil humanamente falando, bastante, mas não impossível, porque temos o Espírito Santo. O propósito desta carta, informar que Onésimo agora era convertido. Ele era um escravo que havia roubado a Filemão. Só para você entender um pouquinho a história.
Pedi que Filemão o aceite de volta como irmão. Afirmar que ele, Paulo, pagaria qualquer dano causado por Onésimo. Onésimo era o patrão, não é? De Filemão. Filemão era o bandido, era o ladrão, era o escravo que roubou a quem? A Onésimo. Paulo pediu hospedagem quando fosse liberto. Eu vou parar por aqui, tá? Porque não vai dar tempo, a gente precisa corrigir os exercícios. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escravidão na antiguidade, certo? Então, próxima aula, dia 6 de janeiro, né, no calendário da liturgia da Igreja Católica, é dia de Reis, dia que os 3 reis magos, né, apresentaram os presentes para Jesus, né? Vê que doideira, né? A Bíblia não fala que foram 3 reis magos, foram uns magos, mas aí os católicos inventaram esta tradição, né? E essa tradição tem uma data que é o dia de 6 de janeiro, dia de Reis. Então a gente, próxima aula, segunda-feira, dia 6, estaremos falando sobre a escravidão na antiguidade, a singularidade da carta de Filemão, e já vamos entrar também irmã Eni. Perfeito, irmã Eni. Perfeito, sem nenhum problema. Agradeço, irmã Eni está avisando que precisará se retirar alguns minutinhos antes, né? Mas a senhora, então, a parte que a senhora se retirar e não poder assistir presencialmente, dê uma olhadinha lá no vídeo para a senhora não sair depois no prejuízo, tá bom? Muito obrigado pelo seu esforço em ter estado aqui conosco. Deus abençoe. Um abençoado ano novo para a senhora e toda a sua família. Obrigado, irmã Eni, pelo aviso. E aí, na próxima aula, a gente fecha Filemão e já começa a falar sobre as epístolas pastorais. Ainda vamos começar o pano de fundo das epístolas pastorais, que aí entra as 2 cartas de Timóteo e a carta de Tito. E não está aqui na apostila, porque eu fiz isso de propósito. Eu vou mandar para vocês um arquivo em PDF bem curtinho, de 2 páginas. Vai ser praticamente a penúltima aula, que nós vamos estudar bem rapidinho as 2 cartas aos Coríntios. Eu, de propósito, não a coloquei aqui, para não fazer muito extenso, né, o conteúdo. Então, a gente vai fazer um rápido, bem curtinho, resumo, né, para ter na memória o conteúdo das 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Por isso que eu inverti a ordem. Vamos, então, lá nos nossos exercícios? Vamos ver se a gente consegue fechar questionário 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Explique em poucas palavras o significado da palavra maravilhas e a frase e a promessa do Espírito dentro do contexto da carta aos Gálatas. Vamos lá. Maravilhas. Vamos explicar o que a palavra maravilhas quer dizer. Um de vocês, por favor, pode dar essa resposta. Bem curtinho. Irmão Wilson se esqueceu de abrir o áudio. Tá lá. Atos extraordinários de Deus que revelam o seu poder. Mais fácil do que isso, nem um peteleco debaixo da orelha. Nem injeção na testa de graça. Atos extraordinários de Deus que revelam o seu poder, ou atos sobrenaturais de Deus que manifestam o seu poder, ou sinais de poder e da soberania. Então, aqui temos um leque enorme de respostas, tá? Mas você tem que trabalhar com o que está mais próximo do que a apostila nos mostra, nos ensina, o que a Bíblia também nos mostra e nos ensina. E a frase é a promessa do Espírito, mas no contexto da carta aos Gálatas. O que isso quer dizer? Promessa do... Ninguém está fazendo os exercícios, irmãos, vai ficar difícil, vai ficar estreito o negócio para vocês. Ô, pastor, eu coloquei assim: receber o Espírito Santo é ter a justiça a vida toda e as bênçãos espirituais. Não está muito longe. Aí temos 3 possibilidades de respostas. E essa aí é uma delas, curtinha. Repita de novo, Kleber. Receber o Espírito Santo é ter a justiça a vida toda e as bênçãos espirituais.
Está Só uma. diretamente a ideia da salvação. É exato, faltou essa parte. O Kleber não está errado, só que ele esqueceu-se de inserir, de incluir a ideia da salvação pela fé em Cristo. Porque a nossa salvação não está baseada nas nossas obras, nos nossos méritos. Ou seja, a resposta do Kleber é perfeita, só que esqueceu ou faltou esta partezinha, porque está ligada com a nossa salvação, nossa fé em Cristo, e a nossa salvação não é meritória, baseada nas nossas obras. Perfeito, perfeito. Espero que você anote aí para não dar problema depois. Número 11. Quando nos submetemos passivamente ao Espírito, quais são os resultados diretos desta atitude? Eu me submeto à ação do Espírito Santo. Perfeito. E aí? O que vai ter quase que imediatamente? Jesus explicou isso no capítulo 16 do Evangelho de João. Eu coloquei transformação, poder da presença de Deus e santidade. Excelente. Excelente. Mas tudo resultado do ato do convencimento do Espírito Santo, do nosso pecado, da necessidade da justiça e do juízo da parte de Deus. Excelente, Kleber. O Kleber está trabalhando com as metades hoje. Acho que o Kleber deve ter cortado muita batata, muita laranja, porque ele só está dando as metades das laranjas. Repita, Kleber, por favor. Está muito boa as suas respostas, mas elas estão vindo quebradinhas por metades. Ok. Transformação, poder da presença de Deus e santidade. O Kleber está dando os resultados. Daí vamos pegar o início, o começo. Ele está no meio para o fim, agora do começo, né? Tudo isso consequência do convencimento do Espírito Santo ao nosso pecado, à justiça de Deus e ao juízo do próprio Deus, que nos dá a certeza, né? Desta salvação. Mas está perfeito, só que o Kleber está dando em pedaços. Vamos ver se ele consegue dar agora uma resposta mais fechada, mais completa. Perfeito. 12. Que curiosidade ou particularidade encontramos no título da carta de Paulo aos Efésios? As Esse é fácil. insondáveis riquezas de Cristo. Não. Que Tema. curiosidade encontramos no título da carta de Paulo aos Efésios? Tem uma curiosidade. Só você lê com atenção o primeiro capítulo. A uma frase, a uma palavra, ou o quê, pastor? O capítulo 1 traz a resposta. O capítulo 1 já tem a resposta. Pega a Bíblia também. Se você ler com atenção o capítulo 1, já tem a resposta. Aqui, ó. Não perceberam ainda? Foi uma carta escrita na prisão. E ele escreveu com um tom de vitória, de triunfo, de conquista, não é? Falando sobre a graça, a unidade da igreja, a grandeza do plano de Deus. Então começa por aí. Primeira curiosidade, escrita em prisão. Segundo, quem está na prisão geralmente não está alegre. Muito pelo contrário, está triste, está cabisbaixo, está arrasado. Mas ao contrário, o tom dessa carta é de triunfo, é de vitória, é de alegria. Porque não faz sentido alguém da prisão ter esse tipo de tom. E assim é a carta. Essa é a curiosidade, essa é a parte, pelo menos essas duas. Tá? Você pode dizer isso, né? Primeiro foi escrita na prisão. Segundo, traz um tom de vitória, um tom de triunfo, um tom de conquista, de ânimo redobrado. Isso é uma curiosidade. Por quê? Quem numa prisão vai escrever uma carta com esse tipo de tom? Ninguém. Mas Paulo assim o fez pelo poder do Espírito Santo. Essa é a número 12. Número 13. Explique em poucas palavras as características mais chamativas da carta aos Efésios, no que diz respeito ao seu formato
de acordo com alguns estudiosos bíblicos modernos. Aí você tem que fazer um estudo, ou pelo menos uma leitura mais detalhada dos 6 capítulos da carta aos Efésios. Aí você vai descobrir a característica mais chamativa, mais notável, aquela que tem várias, mas tem uma que chama demais atenção no que diz ao seu formato. A ausência de referências pessoais e saudações especiais. Aí está. Em nenhum momento, me acompanhe, irmãos, mas você tem que ler. Se você não leu, você não vai chegar a essa conclusão. A carta aos Efésios, ela é a única que não tem referências pessoais, não tem saudações específicas. Vai lá em Filipenses, está lá Paulo saudando alguém, está lá Paulo falando um pouquinho de si. Vai lá os Romanos, está lá Paulo. Romanos, então, tem uma lista de saudações. Sobretudo no capítulo 16. Está lá Paulo falando um pouquinho de si. Vai lá os Efésios. Paulo fala um pouquinho de si e lá no finalzinho está saudando alguém. Entende? Não está fazendo isso. Aos Efésios ele não faz isso. Ele não saúda ninguém. Ele faz isso aos Colossenses, ele faz isso em Filemão, ele faz isso em 1ª, 2ª de Timóteo, mas em Efésios não. Anota aí. Essa é a característica mais chamativa. A ausência de referências pessoais. Ele não está falando de si. Ele não fala em momento nenhum de si. Em momento nenhum ele saúda ninguém. Muito interessante. É isso? Mas se você não faz uma leitura da carta, você nunca vai descobrir isso. Então eu sugiro você, na medida do possível, lança a mão de uma Bíblia de estudo. As Bíblias de estudo que tem geralmente o resuminho do livro. Eu acredito que você deve ter uma Bíblia de estudo aí. Eu quero acreditar. Ou a Bíblia Thompson, ou a Bíblia Pentecostal, ou a Bíblia Plenitude. A maioria das Bíblias de estudo tem um resuminho da carta ou do livro da Bíblia. E aí você descobre isso. Se dá muito trabalho ler a carta, Efésios, 6 capítulos, me dá dor de cabeça. Pega então a Bíblia de estudo e já vai lá. Quem aqui tem Bíblia de estudo? Vamos lá, gente. Vamos comentar lá. Clebão tem. Todo mundo aqui tem Bíblia de estudo. Essa Thompson nem se fala, irmão. Irmão Wilson, é covardia. Essa Bíblia de estudo, quem não tem uma Bíblia de estudo e não corta a orelha do ignorante das escrituras é porque realmente não está querendo nada com a Bíblia, entendeu? Então toda a Bíblia de estudo tem um resuminho prático e objetivo que dá a você a visão do conteúdo do livro. 14. Falta só uma, tá bom, gente? Calma, o sacrifício tá doendo. Qual seria a semelhança entre as cartas aos Gálatas e aos Efésios? Epa, isso aqui é fácil. Papai do céu, no que diz respeito à sua conclusão ou final de ambas as cartas. Se você ler, lado a lado, Gálatas e Efésios, quando você acompanha o finalzinho, você se assusta. Você pensa que é um clone. Há muitas semelhanças. Eu tenho 5, mas vamos trabalhar com 3. Eu tenho 5 aqui. Na verdade, existem 5, mas vamos trabalhar com 3. Vamos lá, se alguém descobriu. 3 semelhanças. Na conclusão. É na conclusão. Não é no início e nem na metade. É na conclusão, no finalzinho. Tanto que eu dei essa dica para os irmãos, né? Unidade em Cristo, Perfeito. fé e graça, Perfeito. tudo no Espírito. Aí, irmãos, é só o irmão Wilson que está dando. Peraí, não é possível. Não me dê esse infarto de dizer que só o irmão Wilson que vai acertar se cair nessas perguntas. Não faz isso não, meus irmãos. Vamos anotar então, só quero ajudar vocês. Mas eu não sei se vocês querem ser ajudados ou se estão se ajudando. Unidade em Cristo, é só você comparar Gálatas 3:28 com Efésios 2:14 e 16. Fantástico isso aqui. Salvação pela fé e graça. Salvação pela fé e graça. E terceiro, vida no Espírito. Eu tenho 5, mas vamos trabalhar só com 3, para facilitar a sua vida.
Rapaz, parece que eu estou percebendo que as perguntas de questionário estão bem difíceis para vocês. Sabe por quê? Leitura. Eu vou pedir a vocês, vou bater de novo na tecla. Mais leitura. Mais leitura. Ih, pastor, semana difícil. Trabalhei 16 horas. Mas você não teve 30 minutos nessa semana para ler? Acho complicado, né? Não, 16 horas por dia trabalhei essa semana. Separa meia hora por semana e vai te ajudar demais, demais. Vamos à última, a última. E ainda falando de semelhanças entre as cartas de Paulo, fale das principais delas encontradas em Efésios e Colossenses. Agora eu matei vocês. Agora eu matei. Vamos encontrar 7, mas eu vou pedir de novo só 3. Tem 7 semelhanças, mas eu só quero 3. Só 3. É o suficiente. Essa aqui eu não fiz, não, pastor. Que pena, meu Deus. Vou dar 3, só 3. Tem 7, mas vou dar 3. Conteúdo, estrutura e estilo. Tem 7. Ficaria feliz da vida eu poder ter tempo de falar essas 7 semelhanças, mas o tempo não me permite e pode até prejudicar a sua cabeça. Eu vou dar só 3. Conteúdo, estrutura e estilo. Eles têm um conteúdo muito parecido, uma estrutura, ou seja, um andamento narrativo muito parecido, e um estilo, um formato de palavras, jogos de palavras. Compara lá, compara Colossenses e Efésios. Tem um grupo de jogos de palavras muito parecidos, muito semelhantes entre si. Parece que Paulo ele propositalmente repete algumas expressões em Efésios dentro de Colossenses e vice-versa. Ufa, que difícil, gente. Que difícil, que difícil. Eu vou fazer de tudo até no máximo próxima segunda, né? Porque eu vou estar em viagem este final de semana. Eu vou estar dando aula no núcleo presencial lá em Danbury. Mas vou ver se eu posso fazer isso ou na sexta ou na segunda de manhã. Eu vou postar essas respostas de maneira bem curta, bem rapidinha, para quem perdeu, tá? No grupo. Então, se você perdeu as respostas que aqui falamos, eu vou postá-las assim, de maneira curtinha, bem curtinha, que vai ser o suficiente para, caso caia o questionário na prova, né? Se cair, vai cair 3 dessas perguntas, cairiam talvez só 2 ou 3, não mais do que isso. 2 ou 3, como muito, como muito. A gente vai trabalhar mais com múltipla escolha, tá? Com múltipla escolha. Próxima aula, ó, pelo amor do Papai do Céu, vai dar certo agora, porque agora vamos passar para múltipla escolha. Então nós saímos do vatapá, do feijão tropeiro, agora vamos para o caldinho, né? Para o caldinho de frango. Vamos nos lembrar que fizemos o básico em teologia. Vamos lá. Aqui a maioria fez o básico. Então vamos nos lembrar que fizemos o básico. E no básico tudo é muito básico, né? Até a estrutura dos exercícios. E tá aqui, ó. Próxima aula, por gentileza, meus irmãos, se batalhem, façam um esforço. Nós temos aqui 15 perguntas de múltipla escolha. 15. Eu quero que os irmãos, por gentileza, estudem e façam essas 15 perguntas que nós vamos corrigi-las em sala de aula. Entendeu, irmãos? Próxima aula. Essas 15 perguntinhas. Né? Assinale com um único X a alternativa correta. Ai, pastor, estava com saudade desse caldinho de frango. Pronto, eu vou te dar um caldinho de frango. Saímos do tropeiro. Você teve várias indigestões no meio do caminho. Então agora você vai se satisfazer com caldinho de frango. E alguns ainda vão se engasgar com caldinho de frango. Mas espere Deus que não. Espere Deus que não. Vai ser mais fácil, né? Com caldinho de frango vai ser mais fácil. Combinado, gente? Próxima aula vamos corrigir, então, essas 15 perguntinhas. Isso. E aí depois vamos deixar a última para finalizar na outra aula. O Espírito Santo falou alguma coisa com você nessa noite? Através do estudo aos Colossenses e metade de Filemão ou não? Eu creio que sim. Se não falou, meu irmão, você vai ter que tomar jeito.
e a gente vai te ajudar, fazendo uma oração para o apelo. Mas muito obrigado pelo esforço do Kleber, do irmão Wilson, nosso irmão Robson, pelo William, evangelista Jonatas. Vamos estar orando pelo irmão Agrimar, pelo Renato, né? Que estão um pouco enfermos, que o Senhor possa restaurá-los. Hoje faltou um pequeno número de irmãos, alguns me avisaram, outros não me deram uma palavra, mas infelizmente eu já esperava, né? Porque a correria de final de ano é assim, né? Amarra muita gente por causa do final de ano, do culto da virada. Quero agradecer de todo o meu coração o carinho que vocês tiveram para com a nossa escola. Obrigado a você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de dezembro. Se você ainda não fez, por favor, dê uma palavrinha com a gente, por gentileza, para a gente, a menos que você queira pagar a multa dos $10, se você ainda não fez, né? Aí é com você. Mas se você fizer até amanhã, aqueles que não fizeram, claro, os que já fizeram, muito obrigado, mas aqueles que não fizeram ainda, tem até amanhã. Passando de amanhã, já você sabe, manda a multinha dos $10. E a casa fica feliz e agradece. Mas muito obrigado pelo esforço que cada um de vocês tiveram para conosco nesse ano de 2024. Kleber, irmão Wilson, irmão Robson chegou aqui fresquinho, né? Tá com gás todo, né? Com seus filhos, né? E vai chegar em um grupo aí bonito, né? Para o mês de ainda aqui. Eu já recebi hoje uma mensagem de texto. Deixa eu ver aqui. Eu não quero mentir, não quero errar. Eu acho que é mais um irmão do Vale da Benção está aterrissando com força aqui dentro da nossa escola, hein? Meu Deus. José Ferreira. Aí, vocês conhecem o José Ferreira? Eu conheço. O Ei, José é meu primo. pode ser. De novo, família. Que isso? Que isso? É, Deus vivo. Então tem mais outro familiar do irmão Robson e do William. Então o José Isso. Ferreira me mandou um avisinho aqui, vou responder para ele amanhã. Então vamos estar orando, irmãos. Parece que ele vai começar conosco agora em janeiro, né? Dia 20 de janeiro. Meu Deus, você só está dando o Vale da Benção, irmão. Daqui a pouquinho vou ter que mudar o nome dessa escola. Fala com o pastor Manuel. Pastor Nemuel, Escola Teológica Vale da Benção, né? Não sei se ele vai aceitar essa ideia, mas amém. Obrigado, irmãos, de Deus do meu coração. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Vamos esperar que nosso irmão Wilson, né, se levantou ali rapidinho, voltou lá, rapaz. O homem fez curso de flash. Levanta e senta com uma velocidade, quase que a velocidade da luz. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Feliz ano novo, feliz 2024. Que Deus continue derramando as suas mais ricas bênçãos na vida de vocês, né? Com muita saúde, com muita paz. Que amanhã, no culto da virada, que a maioria de vocês vão estar nas suas igrejas, que Deus possa se fazer vivo, poderoso, presente. Que as realizações de 2024 que não foram alcançadas possam, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, serem alcançadas no ano de 2025, né? E dos dias 23 ao dia 26 de janeiro, estou vendendo um pouquinho do meu peixe, né? Vamos estar ali na igreja Vale da Benção, né? No primeiro congresso dos homens. Vai ser bênção. Se o Clebão vai aparecer lá, olha, quero dar um abraço de quebrar costela lá do irmão Kleber. Quem puder aparecer, né? Já vou fazer de novo a postagem no grupo. Vai ser na igreja Vale da Benção, ali na cidade de Abington. Você que tiver um tempinho vago, no meio da semana, com tantos compromissos, vai lá nos visitar, que Deus vai estar usando homens de Deus, né? Não esse pequenininho aqui, que é muito pequenininho, né? Que eu vou estar na sombra daquele povão bonito ali, né? Eu nem sei porque eu falei, pastor, não, é porque me convidou. Não, porque o irmão é bom, não, porque eu vou na sombra deles. Eu não sou bobo nem nada, eu vou na sombra daqueles homens de Deus, né? Eu vou aprender com eles, né? Com o pastor Joani, com o pastor Arlon, né? Que eu já ouvi falar muito dele, Deus usa muito aquele homem, né? Mas eu não o conheço ainda. O Tiago Nonato, né? Meu preferido, né? Meu admirador, admiro muito aquele homem de Deus, né? Vou ter a alegria de conhecê-lo pessoalmente, assim, vai ser muito bom, para a glória do Senhor nosso Deus. Irmão Wilson Fernandes, abrindo o seu áudio, ele vai fechar, vai nos dar a honra do fechamento da última aula de 2024, né? É o mais veterano dos nossos alunos, né? Está lá conosco desde lá de trás. Está nos acompanhando lá desde o básico, né, irmão? Eu estava hoje falando com minha esposa, rapaz, daquele grupão bonito lá de trás, só o irmão Wilson que está aí, o sobrevivente. Só. Daquele grupo lá de trás, irmão, só o irmão. O resto todo mundo, ó, pipocou para o lado. Mas o irmão Wilson é o
É o sobrevivente. Vai ser muito bom, irmão, ter a alegria de entregar na sua mão o seu diploma de médio e o seu certificado, né, o diploma do bacharel, permitindo Deus, se o irmão tem gás e polenta para seguir até o bacharel. Eu acredito que sim, que ele vai chegar lá. Irmão Wilson, então, agradecendo a aula de hoje, feliz 2025, feliz ano novo, Deus os abençoe, obrigado mais uma vez, e esperamos nos reencontrar em 6 de janeiro, já em 2025, e contando com a sua ajuda, contando com as suas orações, contando com o seu apoio e contando também com o seu voto de confiança, Academia Bíblica Bereia. Irmão Wilson Fernandes, agradecendo a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui durante esse ano que está se findando, Senhor. Foram momentos maravilhosos, também tivemos momentos de luta, Senhor, mas em tudo te damos graças, Senhor. Graças te damos, Deus. Aqui, Senhor, por cada aluno que aqui se faz presente, por aqueles que não puderam estar aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, onde é que eles estiverem, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos dê um ano novo cheio de vitórias, Senhor. Que o Senhor nos conduza, nos molde as nossas vidas, Senhor. Nos faça entender o seu querer na vida de cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: Amém. seriedade, Compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele eu cresça. diminua. Que eu É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Deus os abençoe. Obrigado por tudo. Paz do Senhor. Vemos vocês em 2025. Ótimo final de ano, final abençoado da semana. 6 de janeiro estamos aqui, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos. Daqui a pouquinho a aula aqui no grupo, já para vocês fazerem a revisão. Muito obrigado. A paz do Senhor. Amém. Tchau. Amém.